Olá, meus amigos, começando mais um vídeo aqui do nosso canal AKDCAP. Estamos fazendo uma série sobre pedagogia de Deus, a forma como Deus ensinou o povo de Israel e continua ensinando a sua igreja a trilhar o caminho da perfeição, da santidade e o caminho da vitória e da prosperidade. Deus é um Deus de resultados. Tudo que ele faz com princípios. E hoje nós vamos falar de dois princípios que norteiam a pedagogia de Deus em toda a Bíblia Sagrada, a começar pelo primeiro capítulo de Gênesis, na doutrina da criação, quando Deus criou o mundo do nada, do caos, fez, estabeleceu o mundo e criou todas as coisas em sequência lógica e inteligente, fazendo com que houvesse até uma autossustentabilidade. Que Deus maravilhoso é esse, que Deus incrível. E nós vamos é, meditar sobre isso, sobre a importância desses dois princípios que servem para as nossas vidas e que, se nós aplicarmos na nossa vida, com certeza seremos abençoados em toda maneira de viver. Tá? A bênção de Deus em muitos púlpitos, em muitos lugares, está limitada às questões materiais. E eu vou dizer para você que a bênção de Deus não é bênçãos materiais. As bênçãos materiais são consequências de uma vida abençoada. São consequências. Ela não é o fim nem o meio. Elas são consequências. Deus pode te dar riquezas, pode, através do seu trabalho, através da sua dedicação. Deus não está onde tem trambique, onde tem trapaceiro, onde tem balança enganosa. Deus não está presente aonde pessoas que, para subir na vida, passam a perna nos outros, prejudicam os outros. Não, Deus está presente naquilo que é justo, naquilo que é verdadeiro, naquilo que é santo, naquilo que é correto. Então, a pedagogia de Deus nos ensina alguns princípios fundamentais, e se nós aplicarmos na nossa vida, com certeza viveremos mais felizes e mais completos. A primeiro dois princípios que norteiam, começa lá já no livro de Gênesis, no capítulo 1, você vai ver ordem e propósito. Ordem e propósito. Para tudo que Deus fez com ordem e propósito. Deus odeia a desorganização. Deus odeia o caos. Deus não se agrada do caos e nem da desorganização. Deus é extremamente organizado e inteligente. Você pode observar que todas as coisas que foram criadas obedeceram uma ordem inteligente. Então, este princípio cabe também na nossa vida. Vou ler alguns versículos que apontam para isto, apontam para este fato. Mas antes de falarmos sobre ordem e propósito, eu quero ainda falar sobre a razão pela qual Deus nos instrui. Por que nós precisamos de instrução de Deus se Deus nos criou? Tirar meu relógio aqui. Se Deus nos criou de forma inteligente, por que razão teria Deus de criar o ser humano de forma inteligente, dar a ele liberdade, dar a ele a capacidade de raciocínio, e se tirasse a condição dele de escolher o seu caminho? Isso teologicamente é comprovado nas Escrituras por causa da queda. Devido à queda, no Éden, quando o homem sai do seu estado original e peca, desobedece a Deus, ele cai em depravação moral. Ele sai do sistema de santidade e entra num sistema de corrupção humana, né? Recebendo de Deus a sentença da morte. Por isso que a morte passou a todos os homens, porque nós estamos destituídos da graça de Deus. Nós estamos afastados da graça de Deus. De maneira que nós não podemos fazer o bem, por mais que sejamos honestos, sejamos até verdadeiros e sejamos até responsáveis. Mas sempre as nossas escolhas é baseada para o mal e não para o bem. Por isso nós precisamos da instrução do Senhor. Por isso ele nos deu a sua palavra, nos revelou a sua palavra e enviou o seu Filho e nos deu a sua palavra, para que através da palavra nós pudéssemos conhecer o Filho, que é o único caminho, a única verdade e a única vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Então Deus nos instrui o caminho que devemos seguir, porque nós estamos cegos, estamos rebaixados à ignorância espiritual, imaterial e até mesmo intelectual. O nosso nível intelectual, depois da queda, caiu de uma forma muito brusca. Então chegamos a um nível de ignorância espiritual.
mas Jesus tem um caminho de volta para o Pai. E esse caminho de volta agora, é claro, ele não vai nos isentar das consequências do pecado, ele vai nos perdoar, mas agora a gente precisa seguir as diretrizes de Deus, as diretrizes estabelecidas na sua palavra. E Deus é a figura de um grande pedagogo. O pedagogo, ele tinha a incumbência de levar a criança nos seus estágios de aprendizagem ao longo de toda a sua vida, até ele alcançar a maioridade, até ele alcançar êxito de forma intelectual, emocional, porque ele trabalha no desenvolvimento humano em 4 níveis, né? No nível intelectual, no nível espiritual, no nível emocional e no nível social. O pedagogo, ele tem a capacidade de levar o menino no caminho nesses 4 níveis. Não adianta você trabalhar a criança só no lado espiritual e esquecer que ele é um ser social. Eu preciso prepará-lo para trabalhar em sociedade, para viver em sociedade. Eu preciso trabalhar para ele trabalhar a questão espiritual. Eu preciso trabalhar nele para ele trabalhar a questão emocional, ter controle emocional, gerenciamento das suas emoções. Porque senão nós vamos ter deficiência nesse adulto, né? Então Deus, ao longo de toda a história, vai conduzir Israel dentro desta ótica, dentro dessa visão, para que o povo de Israel se tornasse referência para as outras nações. Então a pedagogia se faz necessária. Usando essa expressão, então, que nós já falamos aqui, de ordem, né, e propósito, a nossa vida é aplicável, né? A nossa vida precisa estar em ordem. E aí eu faço uma pergunta: como está a nossa vida? Como, como estamos vivendo na presença de Deus? Como nós estamos diante da nossa família? Como está a nossa casa? Como está a nossa vida na igreja? Como está a nossa vida na empresa em que você trabalha, em que nós trabalhamos? Como está a nossa vida sentimental, espiritual, profissional? Em qual área dessas precisa ser organizado? O que está fora do lugar? O que realmente, irremediavelmente, está um caos e que você precisa detectar, né, analisar a si mesmo e realmente dar uma palmatória para dizer: olha, eu preciso de ajuda dentro dessa área aqui. E nessa área que eu estou legal, nessa outra área que eu estou legal, mas nessa área que eu preciso de ajuda, eu preciso de socorro. Quantos de nós não precisamos de alcançar o socorro de Deus? Então, permita-se ser conduzido por esse pedagogo. Permita-se ser conduzido pelo Senhor. Outra coisa é propósito. Deus te criou para um propósito. Você sabe qual é o propósito pela qual Deus te criou? Você sabe por que você está aqui? Ou você sente um vazio existencial, ou você sente que está no mundo e parece que você não faz parte desse mundo. Isso é muito importante. Quando você perde o senso de propósito, você perde, é como se você tivesse perdido o GPS da sua vida. Você está no GPS, quando o GPS recalcula, você perde o sinal. É a mesma questão quando você perde o propósito. Tudo na sua vida tem um propósito. Tudo que aconteceu na sua vida até agora tem um propósito de Deus. Deus estabeleceu propósitos para você cumprir nessa terra. Você não está aqui à toa. Você não é obra do acaso. Você precisa entender que você precisa de uma tutoria. E essa tutoria não vem do homem, não vem dos coaches da vida. Ela vem do Senhor Jesus Cristo para a sua vida. Permita-se ser instruído pelo Senhor. O salmista Davi, no Salmo 119, diz: Senhor, a tua instrução, sempre se referindo que a instrução era coisa boa, era coisa nobre. A instrução de Deus, às vezes, ele machuca. Às vezes nós somos corrigidos dentro dessa instrução por Deus, somos advertidos, mas isso coopera para o nosso bem, para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Que Deus nos abençoe, que esta palavra esteja no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Grande abraço.